Momento histórico de celebração, comemoração dos 82 anos de Apucarana e, sobretudo, melhoria da vida dos nossos passageiros, dos nossos trabalhadores que usam o transporte público de Apucarana. Amanhã, quarta-feira, a metade dos ônibus de Apucarana, da Circular de Apucarana, serão 0 quilômetro nas ruas. Então você que está me ouvindo, você que pega o transporte público para ir para o seu trabalho, para a empresa, para ir para a sua loja, os nossos aposentados, idosos, gestantes, você que usa o transporte público, as milhares de pessoas que fazem uso do nosso transporte público, a partir dessa quarta-feira vão ter metade dos ônibus 0 quilômetro. São 22 ônibus, 14 milhões de reais de investimento, que só é possível através dessa parceria estratégica da Prefeitura de Apucarana com a Aviação VAL. Um desafio grande, na verdade, mudar essa história da VAL com a Apucarana, porque quando eu assumi em janeiro, há um ano, a primeira reunião que eu tive com a VAL me apresentou uma conta de 15 milhões de reais de uma dívida que a Prefeitura ainda tem, inclusive, com a VAL, herdada, né, dos últimos 4, 5 anos. A Prefeitura não fazia o repasse integral do valor que é devido à empresa todos os meses. Essa dívida se acumulou. Nós vamos, em algum momento, fazer o parcelamento, o acerto, o acordo com a empresa em relação a essa dívida. Mas antes que a gente falasse do pagamento dessa dívida, até porque a gente tem outras dívidas juntos para poder acertar, eu pedi à empresa que nós estabelecêssemos uma nova relação e, acima de tudo, de cuidado com os passageiros do transporte público. Foi por isso que a gente iniciou a reforma do terminal urbano, fizemos a pintura de toda a área de embarque e desembarque, fizemos a substituição de todos os bancos. Pela primeira vez na história do terminal urbano, fizemos a limpeza do telhado, a lavagem do telhado, para tirar a poeira, fezes de animais, o mau cheiro que tinha naquele espaço. Lavamos todo aquele telhado, refizemos a parte de pavimento e agora vamos inaugurar nos próximos dias os banheiros com acessibilidade no terminal urbano. Tudo isso junto com a VAL. E agora, para melhorar a vida das pessoas, dar mais segurança, porque são ônibus com câmeras de segurança, são ônibus com Wi-Fi de última tecnologia, aliás, funcionando aqui enquanto a gente faz a entrega desses ônibus. Nós estamos muito felizes. Momento histórico, dia histórico, comemorando 82 anos do aniversário de Apucarana e, sobretudo, cuidando de quem precisa do transporte público. A gente faz um pagamento mensal para a empresa. Cada pessoa que entra na circular custa R$ 8,36, as pessoas pagam R$ 5,20 e a prefeitura paga R$ 3,16. Então, na verdade, a passagem de Apucarana, o custo do transporte de Apucarana é de R$ 8,36. A pessoa passa o cartão R$ 5,20, era R$ 4,80, agora é R$ 5,20, e a prefeitura paga mais R$ 3,16. O idoso, a idosa, a gestante que usa o nosso transporte público, talvez as pessoas não saibam disso, mas não é de graça. É gratuito para o idoso, porque é um direito dele. Trabalhou a vida inteira e hoje ele tem direito de usar o transporte público como aposentado, como idoso. Mas a prefeitura, o povo de Apucarana, paga essa passagem que o nosso idoso vem para o centro da cidade fazer o seu pagamento, receber o seu pagamento, enfim. Então, é um trabalho de todo mundo. Da prefeitura, que tira dinheiro do caixa, esse ano vão ser quase 12 milhões de reais, dos empresários que compram o Vale Transporte e do trabalhador que paga também os 5,20 ali na roleta. É a menor tarifa das cidades de grande porte do estado do Paraná. Londrina já é 5,75, Maringá acho que está indo para 5,80, outras cidades na casa dos 5,60, R$ 6. A Apucarana tem a menor tarifa com os 5,20 e o caixa da prefeitura, o povo de Apucarana, contribui com o restante dessa diferença. Então, é um trabalho feito a muitas mãos. A empresa que passou a confiar na nossa gestão, mudou o tipo de relação que tem com a cidade, apesar da dívida ainda existir. É do trabalhador que paga esse 5,20, é do patrão que compra o Vale Transporte e é do povo de Apucarana, inclusive daqueles que nem usam o transporte público para poder fazer isso. E a última boa notícia, vem aí 350 abrigos, pontos de ônibus cobertos no investimento de quase 4 milhões de reais, que junto com o Guto Silva, junto com o nosso deputado Jacovós, com o nosso deputado do Carmo, nós iremos começar ainda, se Deus quiser, dentro de janeiro, mais tardar fevereiro, a gente inicia a instalação de 350 pontos de ônibus cobertos para a gente poder cuidar bem do nosso trabalhador, que não deve tomar chuva antes de ir para o trabalho, não deve chegar com o pé molhado, com a botina molhada no seu trabalho, e a gente vai garantir a instalação de 350 pontos de ônibus, mais de 4 milhões de investimento, junto com esses 14 milhões do dia de hoje, desses 22 novos ônibus. Não tem nem dúvida, é uma questão de segurança, né, que o prefeito Rodolfo Mota está nos dando com relação a essa relação concessionária com o poder público. Isso nos dá tranquilidade para investir na forma como nós estamos investindo.
Então isso é muito importante nessa relação com o poder público. Os ônibus novos, qual o valor de investimento e quantos ônibus tem na frota e qual a alteração que aconteceu? Nós temos 52 ônibus na frota com 44 operacional, ou seja, nós estamos renovando 50% da frota operacional. É um investimento na ordem de 14 milhões de reais, bem acima daquele investimento que a gente teria obrigação contratual. Mas isso foi feito por acreditar nessa administração municipal, nesse primeiro ano do Rodolfo Mota, que nos está dando tranquilidade para poder ser esse investimento. Quais serão o cronograma daqui para frente? Esses novos ônibus já serão rapidamente trocados pelos ônibus que estão um pouco mais desgastados já? E quando que vai começar essa troca dessa frota? Essa troca ela começa hoje já. Saindo desse momento aqui, já começa a circular. Amanhã, com certeza, estará os 22 ônibus na rua. Em relação ao terminal urbano, tem alguma conversa entre a direção naval e a prefeitura em relação a mudança de local ou uma reforma melhor nesse terminal urbano aqui da cidade? Não tem essa conversa de mudança de local. Até porque, estrategicamente, o local ele é muito importante, né? Porque a origem de destino dos usuários de Apucarana é a área central da cidade. Então, eu penso que a localização é a melhor ainda nesse momento. Melhor a reforma seria o caso? Nós tivemos uma reforma ano passado, com a colaboração da empresa, em parceria com o poder público, onde nós fizemos uma pintura, uma limpeza, uma organização. Mas não tem nenhuma conversa para fazer qualquer tipo de mudança de local. Novidade tecnológica nesses novos ônibus, já como é? Veja bem, esses ônibus, o transporte coletivo de Apucarana não deve nada para o transporte público do Brasil. Nós temos uma frota extremamente nova, moderna. Esses motores são tudo Euro 6. Eles poluem 80% menos que um ônibus tradicional. Nós temos sistema de Wi-Fi embarcado gratuito. Nós temos câmera de segurança embarcada. E mais importante, o sistema de bilhetagem eletrônica dessa frota é o que tem mais moderno no Brasil. Hoje, nós disponibilizamos cartão de crédito e débito, ou seja, nem dinheiro o usuário precisa mais. Então, a Apucarana está na vanguarda do transporte público no Brasil. Mobilidade urbana em qualquer metrópole, como é Apucarana, é muito importante. É respeito ao cidadão, principalmente, né? O cidadão, uma frota dessa renovada, ele tem mais segurança. É um ônibus, obviamente, que está com freio zerado, né? Ele vai ter o Wi-Fi dentro do ônibus. Então, assim, e para a empresa, obviamente, que é uma empresa privada, mas que detém a concessão do transporte público, para ela investir e renovar 50% da sua frota, é porque ela sentiu firmeza na administração. Ela sabe que o contrato dela de concessão será seguido, não haverá aquela insegurança jurídica, porque em alguns municípios chega final do ano que é preciso, obviamente, haver um reajuste inflacionário, porque se reajusta o combustível, se há o reajuste do salário do funcionário, obviamente que a empresa precisa ter um reajuste na sua tarifa. Em alguns municípios brasileiros, né, assim, do Brasil, o que acontece? O prefeito ali, para fazer uma gracinha, uma média, vamos falar a verdade, com a população, não é justa. E aí a empresa começa a sofrer prejuízo, né? Então aqui na cidade de Apucarana, como disse o prefeito, houve todo um trabalho no sentido de verificarem qual era a necessidade do reajuste, mas também a prefeitura exigiu contrapartida. Qual foi a contrapartida? Que obviamente com os seus veículos, que a frota fosse renovada, a empresa está fazendo a sua parte, a prefeitura está fazendo a parte dela, e a gente acha importante, porque quem ganha com isso é o cidadão que precisa do transporte coletivo. Então, parabéns à administração, parabéns ao Giacomelli, que eu conheço há mais de 30 anos, que é um dos diretores da empresa, e quem ganha, como eu disse, é o idoso, é o estudante, são as pessoas que precisam do transporte coletivo em Apucarana. Como que vai ser o investimento que o prefeito comentou aí para abrigos de ônibus com a sua parceria? Olha, eu, por exemplo, agora em Paissandu, vou dar um exemplo, foram instalados 30 novos pontos de ônibus, um recurso que eu destinei para Paissandu ali em torno de 400 mil reais. Aqui em Apucarana serão em torno de 4 milhões de reais. Cada ponto de ônibus desse licitado pela Secretaria de Transporte do Paraná em torno de 12 mil reais. São pontos de ônibus que serão instalados em todos os bairros de Apucarana. Em torno de 350 pontos de ônibus, né? Vamos dizer assim, é uma estrutura nova. Muitos locais de Apucarana
você tem o ponto de ônibus, é apenas um pedaço de pau colocado ali no local, ali é o ponto de ônibus. Não, esses pontos de ônibus terão, obviamente, uma cobertura, não terão assento. Alguém poderão falar, mas esses bancos não tem lugar onde sentar. Por quê? Porque daí nós estaremos desrespeitando o cadeirante. O assento no ponto de ônibus impede que o cadeirante vá para o abrigo. Só para dar essa explicação, porque alguém vai criticar no futuro. É um ponto de ônibus que não tem lugar para sentar. Eles realmente não têm lugar para sentar, mas tem o abrigo da chuva, do sol, e é um investimento através do governo Ratinho Júnior, através das secretarias das cidades, onde eu, deputado Jacovós, fui lá e fiz a minha parte. Então, da minha parte, são 4,5 milhões, mais ou menos, o deputado Jacovós está entrando com 50% aí das minhas emendas parlamentares.